Fala, Escolhido! Vamos começar aqui o terceiro episódio do Escolhido Cast. Eu sou o Leandro Novelli. Eu sou a Heloísa Novelli. E juntos vamos fazer o Escolhido Cast. Vamos lá, galera! Fala aí, escolhidos e escolhidas! Bom demais! Já quero agradecer aqui nossos patrocinadores, apoiadores aqui do Escolhido Cast. A Minelli, a Fresite, a Itus, a Novelli, nossa empresa, que tem nos apoiado também, né? Financiado esse projeto. A Fresite, a Marcenaria Diferente. São todos marcas, pessoas, que estão assistindo aí, que são produtos que a gente usa, consome, empresas que a gente trabalha há muito tempo, temos parcerias, e são produtos que realmente a gente conhece. Por isso que eles são convidados a ser nossos apoiadores aqui no projeto Escolhido Cash, porque realmente a gente conhece e quer divulgar também essa marca para que outras pessoas que têm marcenaria também trabalhem com produtos de qualidade. Isso aí. Fechou? Então, nós resolvemos iniciar o Escolhido Cash com os recursos que nós tínhamos no momento, né? Que era esse espaço, os nossos aparelhos, adquirimos esses microfones. Contratamos uma agência que vai entregar para a gente o jingle de abertura, logomarca e tudo mais, que não saiu ainda, mas vai sair. Importante a gente começar a fazer. Então, não espere que as coisas estejam perfeitas para você começar. Comece com os recursos que você tem e, pelo caminho, vão surgindo parceiros, vão surgindo apoiadores, pessoas que querem somar ideias e nós vamos aprimorando esse projeto. É isso aí, galera. No primeiro episódio, falamos como eu e a Heloísa nos conhecemos, de onde viemos, quando nos casamos. No segundo episódio, a gente falou de como a gente começou a nossa vida no empreendedorismo, trabalhando junto, quando a gente resolveu trabalhar junto como casal, e a gente contou a história. Se você quiser pegar o fio da meada dessas histórias desde o início, você assiste o episódio 1, o episódio 2, e esse é o episódio 3. Estão no YouTube com vídeo, com imagem, como vocês estão vendo aqui, e também tem no Spotify, Escolhido Cast, para você que gosta de trabalhar escutando um podcast, tem lá no Spotify Escolhido Cast, o episódio 1 e o episódio 2. É isso aí. Nós decidimos começar contando a nossa história para contextualizar tudo aquilo que nós vivemos hoje. Porque às vezes as pessoas olham, né, de fora e falam assim, nossa, parece que para eles é mais fácil, eles já estão estruturados, já conquistaram muita coisa, como se tivesse vindo assim em um passe de mágica. E não é assim, né? Nós trilhamos juntos um caminho longo, dolorido, nos custou sangue, suor e lágrimas para estar onde nós estamos hoje. E nós pretendemos avançar ainda mais. Então, por isso, nós decidimos iniciar esse podcast com a nossa história, para que quem nos acompanha, né, outros casais que se inspiram assim na nossa forma de trabalho, também já trabalham juntos ou pretendem começar a trabalhar juntos, possam entender que nós passamos por dificuldades, nós precisamos tomar decisões, abrir mão de muitas coisas, de muitos passar por cima de muitos sentimentos também, de crenças, para poder trilhar um caminho juntos, para poder construir um empreendimento, para poder ter nossos filhos. Então, tudo foi um processo que nós vivemos. Por isso, nós estamos trazendo tudo aqui, assim, para vocês, detalhe por detalhe, para que possa realmente inspirar quem está começando, quem já é casado, quem está pensando em casar, pensando em trabalhar junto, e entenda né, que tudo é realmente um processo e que nós precisamos muitas vezes passar por ele para nos tornar pessoas melhores. É isso aí. No episódio 2, paramos no momento em que a gente tinha comprado um trailer, transformado esse trailer numa loja móvel
e era uma loja de produtos personalizados, camisetas, canecas com foto, tudo. Então tinha um estúdio, e desse estúdio a gente fotografava, porque eu era fotógrafo, e eu fotografava, o Luiz já fazia arte, já fazia o produto, o cliente saía na mesma hora com o produto personalizado. A propósito, são essas canecas aqui, ó. Essas daqui estão branquinhas. Falar nisso, podia fazer, né, Luísa? Eu Do preciso Escolhido Cast? fazer, tô com um probleminha na impressora ali, por isso que não saiu Ah, ainda. tem que Não, sair. e tem que ter a E a logo, logo, né? né, pessoal? A gente contratou uma empresa para fazer toda a nossa logomarca, comunicação visual, jingle, tudo, abertura, e até agora não saiu. E já estamos no episódio 3 e nem por isso vamos parar. Exatamente. Então a gente construiu esse trailer no momento que a gente criou o nosso primeiro empreendimento, que eram esses produtos personalizados. A gente foi buscar esse trailer em São Paulo, como a gente contou anteriormente. Voltamos, viajamos por esse trailer. Com esse trailer, a gente morava dentro desse trailer, né? A gente não tinha filhos ainda. E a gente trabalhou, se não me engano, por um ano, percorrendo todos os eventos aqui do estado. A gente foi até no estado do Pará. E aqui em Palmas mesmo, a gente fez muitos eventos, que aqui tem muitos eventos grandes. A gente ia com o trailer e trabalhava com ele, fotografava, fazia o produto personalizado, era muito massa. Eu, particularmente, gostava muito, porque eu gosto dessas coisas, de trailer, de viagem, de organizar isso. E quando nós projetamos o trailer, foi a nossa primeira experiência com marcenaria também, né? Nós contratamos uma empresa e foi essa marcenaria que fez os móveis pra gente. Foi nossa primeira experiência aí com móveis planejados, né? Próprio para nós, né? Então pensamos ali, ele acho que foi ele que fez um projeto e mostrou pra gente. Nós aprovamos Eu não e lembro. Acho que ele deu a ideia e ele ele fez um executou. projetinho e executou. Escolhemos Foi muito. MDF, a combinação de cores. Foi uma experiência legal, né? Pois Quando a é. gente foi buscar o trailer, porque ele era um caixote, galera, um caixotão, e dentro a gente fez os ambientes com os móveis, né? Era uma divisória, onde dividia a parte da recepção, atrás da recepção ficavam as máquinas e do lado tinha o estúdio. Mas eu estava lembrando aqui, você lembra que eu fiz um móvel também? Onde ficava a televisão, a impressora de foto e o notebook? Que eu fiz. Eu comprei os MDF ali na minha mãe e fiz. Recortei, era um móvel todo branco. E eu fiz o caixote embaixo, colocava a impressora de foto, que depois a gente comprou a impressora, isso foi depois. A gente conseguiu comprar uma impressora que também imprimia foto na hora. Então, Ah, sim, verdade, aquele carrinho, né? um móvel mesmo, Então, no mas tinha canto assim. rodízio, né? Não tinha rodízio? Não, era fixo. Que aí tinha uma bancada, embaixo ficava a impressora, em cima o notebook E e aquele a televisão. branco que a gente levava nas escolas também? Você chegou a fazer um branquinho que tinha Isso eu não lembro. gaveta, que tinha rodízio, acho que você fez esse Eu sei que eu também. lembro desse, eu tava lembrando, e eu vi até uma foto esses dias, e era tudo parafusado dos lados, com tapa-furo. Mas saiu, foi uma experiência, eu tava lembrando disso. E a escada do trailer também, você lembra que eu fiz? Uma escada de madeira. Então Verdade. eu já fui desenvolvendo ali algumas habilidades na marcenaria, e eu gostava já demais. Bom, foi uma experiência interessante. Eu, particularmente, assim, me incomodava um pouco a exposição, né? Porque nós trabalhávamos em evento, era uma coisa muito exposta, lidava com um público muito, como fala? Muito frio, né? Não, porque o evento tem gente de todas as idades, de todas, né, as personalidades aí. Isso assim me incomodava um pouco, porque nem todo mundo valorizava o trabalho, nem todo mundo estava preparado para adquirir uma caneca personalizada, um objeto personalizado em um evento. Então, assim, essas pessoas que chegavam, né, alguns que queriam só saber do negócio, outros que estavam ali para passar o tempo e a gente tinha que dar atenção e nós sempre tratamos todas as pessoas, né, de forma igual e dando atenção para todo mundo. Então, para mim era um pouco uma coisa meio desgastante por ter essa variedade de público ali. E também tinha outra coisa que me desgastava bastante, que era estar longe da minha casa, né?
Mulher tem muito mais disso, ter que usar banheiro público, estar na estrada também, né? Também tinha um pouco de medo da estrada. Então, eu ia porque eu ia na vibe do Leandro. E ele estava confiante naquilo, mas eu particularmente preferia ter tomado outro rumo. Mas fomos juntos, tivemos a experiência e foi válida. Foi muito bom. Trabalhamos com esse trailer, acho que um ano viajando. Depois a gente ficou mais um tempo trabalhando aqui na cidade, nos colégios. A gente ia no colégio, levava ele em eventos. Depois surgiu uma ideia, isso num final de ano, como a gente tinha todo o equipamento de fotografia, surgiu uma oportunidade de a gente trabalhar no shopping, né? Na campanha do Papai Noel, que era tirar foto com o Papai Noel e já vender a foto para o cliente ali na hora. E a gente ficou ali esse mês de dezembro todinho no shopping trabalhando. E aí, Heloísa, surgiu uma ideia da gente estar montando no shopping. Esse shopping ele era recém-inaugurado, era novo e era o primeiro shopping grande da cidade. E aí, como a gente ficou muito tempo lá no shopping, acabou andando, surgiu novas ideias, e a Heloísa teve uma ideia de montar um quiosque de guloseimas, né? Quer falar mais do quiosque? Nossa, tinha até esquecido desse pedaço da. Tudo começou por causa do trailer, né? Na verdade, essa experiência aí do Papai Noel no shopping foi bem interessante. Nós estávamos trabalhando em parceria com outro amigo que também era fotógrafo. Nós juntamos ali os nossos recursos. Nós tínhamos a impressora, tínhamos esse móvel onde ficava a impressora e o computador. Acho que nós compramos, né, os acessórios para fazer a foto ali, o chapéuzinho, tal. Fizemos as fotos, tinha uma moldura onde ia a imagem do cliente. E o nosso amigo, ele teve os contatos ali e conseguiu fechar essa parceria com o shopping, né? Então unimos as forças, trabalhamos ali um mês e meio com essa abordagem. Nesse meio tempo, andando ali pelo shopping, um dia, né, um shopping novo, piso novo, eu olhei no chão e vi um saco, uma embalagem plástica, transparente. E eu não sei o porquê, foi, sei lá, uma inspiração aí de Deus. E eu me recordei de quando eu ia passar as férias na capital, né, São Paulo. Nós morávamos no interior e eu ia passar as férias na capital, na casa da minha tia. E lá ela me levava, né, junto com a minha prima, para passear no shopping. E esses passeios envolviam a compra daquelas guloseimas, né, que eram doces com, tipo gelatina com formatos. Eu lembro que tinha um que era um formato de Coca-Cola, ratinho, tinha uns formatos bem diferentes, sapinho, essas coisas, e aquilo ali me fascinou, me fascinava, né? Era um sabor diferente. E minha tia sempre falava assim: ah, pega pouquinho porque é caro. Então eu tinha aquela memória de infância. E quando eu vi aquela embalagem no chão ali, no piso do shopping, me remeteu aquilo, eu lembrei, né? Porque vinha na embalagem transparente. E aí eu falei pro Leandro, eu falei, olha, vamos montar um quiosque de guloseimas aqui no shopping que vai ser novidade. E começamos aí uma jornada de pesquisa de outras marcas que já tinham no mercado, né, em alguns shoppings e outras capitais, fornecedores, ideias de como fazer aquele quiosque. E assim, nós não tínhamos recurso, a gente tinha ideia e aí não sabíamos como ia viabilizar aquilo. As coisas iam acontecer como tinham acontecido até aquele momento. E aí foi assim, eu me lembro também que nós tínhamos o hábito de caminhar na Praça dos Girassóis, né, que é uma praça bem grande que tem aqui. De vez em quando nós íamos fazer uma caminhada lá. E foi em uma dessas caminhadas, nós conversando, imaginando o negócio, que surgiu a ideia do formato do quiosque, de ser no formato de um trem e que teria o nome Piuí. E cada ideia que surgia era aquele sentimento assim de alegria, né? De imaginar a possibilidade daquela ideia virar um projeto, aquele projeto se tornar um negócio.
e atender muitas pessoas. Então, essa era a nossa motivação naquele momento. Eu lembro que depois que terminou o trabalho no shopping, passou uns dias, a gente já começou a trabalhar nisso. Nessa ideia, a gente procurou um arquiteto, amigo nosso, e ele fez um rabisco lá. Eu tenho até A hoje. gente passou a ideia, falando, Dário, a gente quer fazer um quiosque, mas num formato de trem, e onde é o motor do trem, que vai ter doce, e aí vai chamar Piuí, e da chaminé sai a logo. Foi uma ideia assim, ele já rabiscou lá, desenhou, e depois pesquisando, acho que a Heloísa encontrou uma empresa especialista Então, pesquisando, em pesquisando, projetos de quiosque, né? um dia assim, em uma busca, encontrei uma empresa que era especializada em cenografia de parques, de eventos, assim, muito, muito legal. Era de parques mesmo, de diversão, de buffet infantil também, eles faziam algo assim, fora do normal da época. E aí entrei em contato com eles nos cobraram um valor bem significativo do projeto na época, eu não me lembro, mas R$ 2.000. na época era assim, meio pesadinho. E nós fizemos um evento, que foi o Carnaval de Gurupi, e foi com o dinheiro daquele evento que nós conseguimos pagar o projeto. Então a gente trabalhava assim, tudo muito direcionado, né? Sabíamos que aquele recurso já tinha um destino certo, que era pagar um outro sonho, um outro projeto. Então eu acho que nessa época, assim, apesar, né, de nós ainda sermos jovens e pouco tempo de casamento, nós começamos a ter muitos sonhos juntos e juntar os recursos e destinar o recurso sempre para um novo projeto. Depois, né, dos anos assim passando, outras coisas que nós vivemos na vida, né, sempre nós nunca tivemos recurso disponível. Essa é a verdade. Nossa conta sempre foi assim, tô rico, tô pobre. Sempre foi trabalhando por um projeto. Sempre o dinheiro tinha destino já, nunca ficou na conta, nunca sobrou, digamos, né? E um dia eu vi um cara, um empreendedor, falando que a esposa dele tinha dito assim para ele: Olha, o dia que sobrar dinheiro, a gente pode fazer isso, isso e aquilo. Aí ele virou para ela e falou assim: Eu vou te falar uma coisa. Para um investidor, para um empreendedor, nunca vai sobrar dinheiro. O dinheiro vai estar sempre investido em algum projeto, em algum recurso. E aquilo para mim me fez entender realmente que é assim que nós trabalhamos. Nunca vai sobrar, o dinheiro vai estar sempre investido, né? Sempre, e eu acredito muito nisso, que que um bom investimento ele vai fazer aquele recurso se multiplicar muito mais, né? Por que que eu vou ter o dinheiro na poupança? Por que que eu vou ter o dinheiro ali na conta só para me trazer uma certa segurança, estabilidade, quando na verdade ele pode estar sendo investido e estar trabalhando para nós, né? Através desse investimento, que não é o investimento em rendas, assim, passivas, né? Ainda, mas é investimento em bens, é investimento em máquinas, em projetos que também trazem recursos para a gente. Depois que a gente teve a ideia, conseguiu fechar esse projeto. Eles projetaram, acho que demorou alguns meses para eles entregar o Acho projeto. que foi um mês, foi rápido. E nesse meio tempo, quando entregaram o projeto, a gente foi lá no shopping, lembra? Uhum. E o cara que tinha construído o shopping, ele ficava lá, ele era da administração do shopping. E a gente apresentou o projeto pro pessoal lá do shopping, olha, a gente está com essa ideia de montar esse quiosque de guloseimas aqui, é um formato legal, é diferente. E a hora que eles viram, eles apaixonaram no projeto, né? E eu lembro ele falando, não, eu quero, ele é colombiano e fala meio portunhol, eu quero este quiosque aqui no meu shopping, eu quero, eu quero. E depois disso deu aquele gás, assim. Só que a gente
não calculava o custo, né, de montar um negócio no shopping, de fabricar esse quiosque, de comprar esse estoque, de fechar com fornecedores, de abrir firma. Para montar um negócio no shopping é tudo muito certinho. Tem que ter CNPJ, tem que ter tudo. Tem que ter inscrição estadual, porque a nossa mercadoria vinha de fora. Os alvarás de Alvará, funcionamento. como era a alimentação, tinha que ter alvará da vigilância. Então, quando a gente quis, a gente não sabia de tudo isso a princípio. Mesmo assim, a gente foi para cima. E quando a gente apresentou para o shopping, eles piraram no projeto e falaram que queria muito aquele quiosque lá. E a gente começou a segunda missão, que era como nós vamos fabricar esse quiosque. Eu acho que aqui, mais uma vez, né, aquilo que eu disse no começo aqui do podcast, nós não estávamos preparados. Nós não sabíamos quase nada. Quem dera tudo. Mas nós fomos nos movendo e enfrentando cada desafio. E eu acho que isso é positivo. Porque se você for olhar para o gigante, né, do tamanho que ele é, cheio, né, de dificuldades e tudo mais, a armadura e a, a lança e, né, se você olhar para o gigante como um todo, você vai se sentir pequeno, você vai se sentir incapaz. Mas se você, né, for dando os passos de fé na sua vida e fazendo assim, cada coisa de uma vez, pegando aquele problema e pegando em pequenas partes, é mais fácil de você enfrentar, de você se encorajar, de você. As coisas vão tomando providências, assim. Então, na nossa vida sempre foi assim e está sendo assim hoje também, nessa nova situação que nós estamos vivendo hoje aqui. Exatamente. Só vai mudando o tamanho das coisas. É, não, é detalhe, né? O shopping na época, nós passamos a assumir um compromisso de pagar um aluguel de R$ 4.500 por mês. Nós não tínhamos um estudo de mercado, nós não sabíamos quanto faturaria esse quiosque. Eu e o Leandro, eu descobri, inclusive, lendo o livro que eu tô, As Sete Linguagens do Dinheiro, né? Isso é bem interessante, que eu e o Leandro, nós temos a mesma linguagem do dinheiro, que no livro fala que é a linguagem de Jacó, e Jacó remete à beleza. Então, nós temos um perfil de olhar para aquilo e se encantar com a beleza do negócio, a forma, né, tudo aquilo que envolve o negócio em si, os processos. Uma vez uma amiga falou pra gente assim, por que tudo de vocês tem que ser diferente? Hum. E aí, compartilhando isso com o Leandro, né, no livro tem um teste, eu fiz o teste, depois fiz com ele e deu a mesma linguagem, que é a de Jacó. A gente passou a entender muita coisa, eu lendo lá, passei a entender muita coisa, assim, que nós não medimos as consequências, às vezes, das nossas escolhas. Nós vamos mais pelo impulso da beleza daquilo. E Jacó, depois ele cita várias situações lá que ele agia da mesma forma, né? Ele tornava situações ali, quando, por exemplo, ele dormiu sobre uma pedra, e ele tornou aquela pedra, ele derramou óleo sobre a pedra e transformou aquela pedra num monumento, porque foi lá que ele teve o sonho com Deus, ele viu os anjos subindo e descendo. Então aquilo ali se tornou algo importante para ele, né? Ele viu beleza naquilo. E nós temos muito esse perfil. E então hoje faz muito sentido muitas coisas que nós vivemos na nossa vida com esse olhar aí de Jacó. Bom, falando aqui do quiosque, eu lembro que depois de assinado com o shopping, a gente foi atrás de produzir esse quiosque. No projeto original, ele era todo de fibra de vidro e acrílico, e na época ficou muito caro. Eu lembro até hoje, ficou R$ 50.000. É, Naquela época, assim, era muito dinheiro. Nós estamos falando aqui de era um carro quase zero. 20 anos atrás, galera. Era um carro zero. Era muito caro e aí ficou fora de cogitação. E a gente começou a pensar, como nós vamos fabricar isso de uma forma mais econômica, que a gente consiga. E aí veio a ideia de fabricar em MDF, em madeira, em marcenaria.
E o que, que a gente fez? A gente procurou o marceneiro que tinha feito para a gente o nosso trailer, os móveis. E a gente sentou com ele e mostrou o projeto. O cara, esse projeto aqui, ele é de fibra de vidro, mas tem como fabricar ele de madeira? E ele olhou, deu uma olhada e falou assim, eu consigo. E assim, na época eu falei, meu Deus, será que ele consegue mesmo? Era muito colorido. Tinha muitas cores, Curvas. adesivo, curva, tinha muita parte curva. E aí ele falou, não, eu consigo, pode ficar tranquilo. Eu lembro que na época ele passou um valor, né? E aí tinha muita coisa de acrílico, que eram as cubas onde ficavam as guloseimas. E a gente conseguiu fazer também com uma pessoa aqui em Palmas. O cara era um artista, ele foi artista de fazer aquelas cubas, porque era muito difícil, era um trabalho muito manual, com tampinha, com dobradiça, tudo de acrílico. E eram 48 cubas no total, 24 de cada lado, que é onde ficavam os doces. E na parte da cabine ficava ali toda a estrutura da loja, o computador, a balança para pesar os doces. Então a gente conseguiu fechar com o Bruno. Eu lembro que a gente tinha R$ 10.000 na época para fazer esse projeto acontecer. E a gente sentou com o Bruno, negociou com ele, deu uma parte para ele. Você lembra que a gente parcelou com ele? Não. Ele falou assim: não, você me dá uma parte aí para eu comprar o material e eu divido o restante e você vai me pagando. Aí o pessoal do acrílico a gente conseguiu fazer também, que era caro, a gente gastava R$ 6.000, eu acho, para fabricar cada quiosque. E a gente conseguiu negociar com ele, parcelar, e eu sei que chegou no dia, a gente conseguiu. No dia da inauguração, a gente tinha um prazo para inaugurar, e shopping eles são muito sistemáticos, com prazo, com horário, e chegou no dia, a gente tinha que inaugurar. Não, detalhe, né? Chegou no dia, nas vésperas, a gente, né, tinha encaminhado toda essa parte da estrutura, mas nós não tínhamos a mercadoria, que era o principal. Nós estávamos ainda em fase de cadastro com o fornecedor, né, com a Fini, no caso. E aí, o que que nós fazemos? Vai inaugurar, não vai inaugurar? O aluguel já começou a rodar? Não, temos que dar um jeito e começar. Nós não tínhamos mais recurso, e aí foi a única vez assim que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, me ajuda, né? Liguei para meus pais, falei, preciso de R$ 1.000 para comprar doce, para começar o quiosque. E aí meus pais me passaram esse dinheiro, nós começamos com R$ 1.000 de mercadoria. Compramos na loja, uma distribuidora de doce local aqui, quase tudo que ele tinha lá de Fini, e inauguramos com essa mercadoria. No primeiro dia já vendeu praticamente tudo, e aí a gente conseguiu repor algumas coisas, e foi assim um prazo, acho que de alguns dias chegou a nossa mercadoria, né? Nós tínhamos conseguido um crédito também com a indústria. E aí nós fomos sempre reinvestindo aquele dinheiro ali. Conseguimos depois Eu com e o uma Leandro importadora, trabalhando. uns doces diferentes, importados. A gente foi sempre investindo, né? E ficava nós dois lá, eu ficava, né, 12 horas em pé ali no quiosque, no meio do corredor do shopping, abordando as pessoas, oferecendo. Depois nós fomos contratar uma, duas meninas para ajudar, mas foi muito trabalho, muito esforço ali. Não tinha um sistema, era tudo feito à Tudo mão, manual. controle. Depois a gente conseguiu. Eu sei que no primeiro mês a gente já conseguiu vender ali, acho que foi R$ 27.000, a primeiro mês de venda. Sem muita opção, sem mercadoria. E só com essas vendas a gente conseguiu pagar o aluguel, a gente conseguiu pagar o marceneiro, pagar o cara do acrílico e ainda sobrou dinheiro para a gente reinvestir e comprar mais mercadorias. É, Era puxado e a gente mas a gente ficava ficou muito feliz. tempo. Meu Eu Deus, lembro que que quando alegria. inaugurou, o shopping fecha às 10, eu não conseguia sair de lá, você lembra? Saía de lá às Aham. 11 horas da noite, porque o pessoal saía da praça de alimentação e o nosso quiosque era bem na saída, assim, o pessoal saía do shopping. E enchia o quiosque, e era novidade, todo mundo queria comprar, e eu ficava. E às vezes tinha medo, né, do shopping achar ruim, que eu ficava aberto.
Depois eles falaram, não, pode ficar, se tá vendendo, fica. E eu ficava, às vezes, até 11 horas da noite, depois até organizar o quiosque, fechar. E a gente foi nesse batidão por muitos anos. Hoje, às vezes, o pessoal pergunta, né? Outros marceneiros perguntam: ah, sua esposa não acha ruim que você fica trabalhando até tarde? Como que vocês se entendem nisso? Mas sempre foi assim, sempre foi além do além dos horários, né? Nunca teve horas. Todos os nossos negócios sempre exigiram muito da gente, porque nós sempre fizemos praticamente tudo, assim, não contratávamos pessoas para fazer, né? Então, fazíamos a função de vários funcionários até, e isso exigia muito da gente. Então, o Leandro sempre trabalhou até tarde, eu até não ter as crianças, né? Eu estava sempre com ele também. Depois veio a Helena e o Pedro, e aí eu acabei priorizando, lógico, estar com eles. E o Leandro sempre trabalhando até tarde. Então, isso faz parte da nossa vida, a gente entende que faz parte. Trabalhando, hein? Eu sei que nós trabalhamos nesse shopping muito, investimos muito, conseguimos. Aí conseguimos colocar sistema, câmeras, internet, e aí foi evoluindo, né? Aí foi uma evolução e virou realmente uma empresa, Trazendo mais produtos. mais produtos de fora, produtos importados. Colocamos balão de gás hélio, que era novidade, também vendia muito balão. E o quiosque foi se estruturando, lógico que sempre com muita luta, muito trabalho. E depois de um ano surgiu a vontade de ampliar esse negócio, né? De abrir em outros lugares o quiosque. E aí eu pesquisei no mapa, assim, o shopping mais perto de Palmas era em Paraupebas, no Pará, que dava uns 800 e poucos quilômetros. E aí eu já comecei uma negociação ali com esse shopping, mandei o projeto, eles tiveram muito interesse de colocar lá, e um dia eu fui visitar lá o shopping e acabei fechando. E a gente construiu a nossa segunda unidade lá, lembra? É, E volta pro marceneiro. Bruno, mais um. Você é. anima a fazer? O medo era não querer fazer mais. Aí ele fez. Eu lembro que ele fez esse quiosque e foi até em tempo recorde. Ele construiu, conseguimos montar toda a estrutura. E eu fazia um checklist, eu sabia de cada agulha que precisava para rodar o quiosque, a operação funcionar. Era muita coisa, lembra? Uniforme, capa do quiosque, era muitos detalhes. Só que aí, como eu ficava muito no shopping, eu pegava e olhava o quiosque e analisava e fazia uma lista. Se eu for montar um outro, o que que eu vou precisar? Ah, vou precisar de tantas coisas, disso, daquilo. Tinha tudo, né? Era muito certinho, assim, tinha tudo que precisava para montar outra operação. Então, a segunda operação foi muito mais fácil de abrir, de inaugurar, e a gente fechou com esse shopping e logo depois de uns 2 meses já mandamos o quiosque para lá. O Bruno levou lá pra gente, lembra? Levou no Sim. caminhãozinho dele. Era um misto, né, de alegria e tristeza. Porque, assim, quando a gente tava pegando um gás, conseguindo tirar o nariz pra fora da água, assim, pra respirar, aí o Leandro vinha e falava assim: não, acabei de fechar com outro shopping. Aí, meu Deus, pensar, né, que a gente tinha que pagar todos esses Começar tudo de fornecedores de novo, novo, abrir firma. abrir empresa, e sempre, assim, foi a organizando as coisas pelo caminho. Ah, era difícil. E eu sei que eu ia para esse shopping, fui para Paraupebas sozinho, lembra? Né? Você não foi, né? A Helena era bebezinha. Nesse meio tempo, A Helena ganhamos a nasceu Helena, aí o bebezinha, e eu fui recém-nascida. sozinho e o Bruno. O Bruno foi antes com o caminhão, levou o quiosque. Eu fui atrás de carro, levei toda a mercadoria de inauguração. E no shopping você tem que montar à noite e inaugurar no outro dia. Não pode ficar nenhuma operação fechada, principalmente quiosque. Então o Bruno chegou lá, a gente já começou a montar esse quiosque 10 horas da noite. E montamos o quiosque, eu ajudei ele, porque ele foi sozinho também, não levou ninguém. Eu ajudei ele a montar o quiosque. Depois ele me ajudou a abastecer o quiosque com todos os doces. Tiramos do carro, abastecemos, enchi as cubas, instalei o sistema, instalei computador, instalei tudo. E quando eu olhei já era 8h30 da manhã. Aí eu fui pro hotel, tomei um banho, voltei,
9h30 inaugurei o quiosque sozinho. No primeiro dia, e já perguntando para tentar contratar, né? A minha missão era montar a equipe para vir embora. Eu monto a equipe, treino e tchau. Contrato uma, treino, vira gerente e treino as outras. E aí, cara, passou um dia, nada, 2 dias, nada, terceiro dia, nada, não conseguia contratar. Acho que numa semana, aí apareceu uma menina, deixou um currículo, eu falei, cara, você tá afim mesmo? Tô, então você tá contratada. Falei, você tá contratada já. Já aqui o uniforme, vai ali, já se troca, você já tá contratada. E ela já ficou, ela tinha acabado de chegar na cidade também. Paraupebas é uma cidade que estava num gás, assim, de movimentação por causa da Vale, então girava muitos negócios lá, o shopping era novo. E aí eu sei que ela veio, a Cristiane, e eu falei, Cristiane, você está contratada, ó. Você já fica aqui. Naquele dia eu consegui almoçar. Pra você ter uma ideia, eu não almoçava. Aí eu fui, almocei, ensinei ela a mexer no sistema, ela não aprendia, ela não tinha muita habilidade com o computador. Falei, vai marcando na mão, depois eu lanço. E aí eu consegui. Eu fiquei mais uns dias lá, consegui treinar ela e consegui contratar mais uma. E depois ela conseguiu contratar mais duas. Cada quiosque a gente tinha 4 funcionários, No mínimo, no 4. mínimo. E às vezes uma folguista para cobrir folga. Porque o turno de shopping são dois, né? Das 10 às 4 e das 4 às 10 e tem que ter a folguista. Então, 5 meninas por quiosque. E aí começou a luta. Falei, Cristiane, você está promovida um dia. Você vai ser a gerente desse quiosque. Você está preparada? Eu tô, eu quero, então beleza. Você vai pegar as meninas que têm interesse, vai treinar e passei tudo. E o quiosque estava indo bem, vendeu bem primeiro mês, não foi igual Palmas, mas vendia bem lá também. Vendia. E Paraupebas, o fluxo do shopping era mais final de semana, porque o pessoal que tem grana mesmo em Paraupebas, eles moram em Carajás. E como eles ficam lá em Carajás, na cidade da Vale, eles descem só de final de semana. Mesmo assim era bom e deu lucro, o quiosque se pagava, dava lucro e continuou a operação. Enfim, essa história se repete É, depois em Anápolis, essa história se repete depois em Goiânia, e essa história em Goiânia foi um lugar que não deu certo, que foi assim é. muito difícil pra gente. Pagamos Em aluguel dois shoppings em Goiânia, no antecipado, tudo, Araguaia e no duas outro. tentativas de shopping em Goiânia, mas assim, nós montamos em um mês, não deu certo, nós já tiramos e fomos para outro shopping. Então tinha essa vantagem também, né, de poder pegar aquele investimento e mudar de lugar de forma rápido, assim, digamos. Não era um investimento em algo como se fosse uma sala comercial, né? Então isso era uma coisa que nos trazia essa segurança, né? De saber que o investimento não era perdido. Mas, né, tinha, lógico, tinha todo, Toda uma estrutura, um gasto de exatamente, operação. A aluguel. gente, por fim, eu tinha a carreta, lembra que a gente comprou uma carreta grande, puxava na caminhonete, eu levava os quiosques. E esse último que a gente montou foi em São José do Rio Preto, um que estava em Goiânia, que não deu certo o shopping. Eu carreguei esse quiosque e levei ele para São José do Rio Preto, em São Paulo. Foi o último que eu montei. Nessa época, a gente estava com 4 unidades em operação, 4 unidades funcionando, quase 20 funcionários, 20 meninas, todas meninas, e pensa numa loucura. E todo mês eu viajava esses quiosques, levava mercadoria, fazia o balanço dos quiosques, eu fazia o balanço de todos os quiosques e fazia acerto com as meninas, era bem puxado assim. E eu gostava, até que eu gostava. Ficava no shopping, fazia muita amizade. Só que era cansativo, principalmente quando ia implantar uma nova unidade, né? Em Goiânia eu sofri também. Eu fiquei 15 dias em Goiânia, não consegui contratar nenhuma menina. E eu fiquei 15 dias sem almoçar, porque eu não conseguia deixar o quiosque. Naquele shopping em Buriti, em Goiânia, 1 milhão de pessoas passando por dia. Era um fervo enorme, eu não conseguia deixar o quiosque sozinho. Então eu fiquei 15 dias sem almoçar, eu acordava cedo, acho que umas 7h30. Eu tomava um café no hotel bem reforçado e depois eu ia para o quiosque e ficava até a noite, sem ir no banheiro, sem almoçar, ia jantar no hotel. Então era uma fase difícil, só que foi assim uma fase que a gente aprendeu muito sobre
resiliência, sobre empreendedorismo, sobre pessoas. Não foi fácil. E a gente não tinha a maturidade que nós A gente temos não hoje. tinha. Tudo que acontecia era como se fosse um parto. E eu É, estava bem entendida de parto na época. E aí, então eu lembro que eu emocionalmente eu me desestabilizava muito, né? O Leandro me ligava cada dia com uma situação diferente, ou era por questões burocráticas, ou era por questões de contratação, ou, né, eram vários desafios e eu me destabilizava muito. E aí a gente foi amadurecendo, foi assim, a casca foi ficando grossa. não é fácil, mas foi muito bom essa fase. E a gente cresceu muito, aprendeu muito, lidar com pessoas, conhecer pessoas. Eu fiz muito, assim, amizade, conheci muita gente, muitos lojistas. Foi muito bacana nessa época. Aprendemos muita burocracia, né? Meu Deus, montar um negócio no shopping é muito burocrático. Só que foi bom, galera. A gente começou com R$ 10.000, o que a gente tinha. E esses quiosques todos, eles faturaram alguns milhões de reais. Foi muito bom, eles vendiam muito. Só que a gente não conseguiu montar assim, né? O que a gente tinha que ter feito é delegar, ter mais pessoas no nosso time, mais pessoas, mais equipes, departamentos. A gente tinha que ter, porque a gente já estava com 4 lojas em 4 estados diferentes. A gente tinha que ter um suporte maior, tinha que ter um escritório lidando com a parte burocrática, fornecedores. Mas ele ainda nesse sentido ele não conseguia manter, né? Nós até fomos atrás de uma empresa para poder fazer uma parceria, né? Porque ela administrava outros tipos de franquias, assim, que estavam em fase inicial ainda. Mas por fim nós não confiamos e, né, não sei se talvez seria uma boa oportunidade ali ou não, né? Foi uma decisão que nós tomamos de não fazer essa parceria com essa administradora. Voltando um pouquinho no tempo, esse trailer nesse meio tempo ele estava lá parado, lembra? Que a gente Sim, acabou montando os quiosques e aí viajando muito e o trailer ficou parado. E a gente tinha uma amiga que era corretora, a gente ofereceu para ela, oh, se souber de alguém que quer comprar esse trailer, a gente vai vender. E nessa época tinha lançado uma lei aqui em Palmas que as imobiliárias não podiam mais montar tendas nos lançamentos de prédios, de condomínios. Tinha que ser um negócio mais estruturado, tinha que ter tipo um container. E aí ela viu esse trailer e falou assim, vai dar certinho. Para a imobiliária que eu estou trabalhando, eles estão precisando, eu vou oferecer lá. Eu sei que ela ofereceu esse trailer lá e eles interessaram no trailer e a gente acabou fazendo uma permuta, né? A gente acabou dando o trailer de entrada e a gente comprou um apartamento na planta. E deu certo, a gente vendeu trailers para eles, compramos esse apartamento na planta que ia ser entregue ainda depois de uns 2 anos, né? acho que a promessa era 1 ano, mas levou 2. É. E aí ficou esse apartamento lá na planta, acho que a gente já pagava a parcela já, né? Sim, Pagava a parcela dele e o trailer foi embora e ficamos com esse apartamento lá que seria entregue. Eu sei que a construtora atrasou, né? Atrasou uns anos e a gente querendo sair do aluguel, que a gente morava de aluguel, e um dia surgiu uma oportunidade da gente comprar um apartamento que eram 5 torres e tinha umas 2 torres que já estavam prontas. sim. E ofereceram e a gente tinha uma caminhonete, né? É, E aí entrou a caminhonete no negócio e a gente acabou comprando esse apartamento que já estava pronto, que a gente já poderia mudar. E sim. foi assim, né, que aconteceu? A caminhonete foi a entrada de um segundo apartamento. Exatamente. Então, olha só, o primeiro apartamento do trailer, vocês vão ver o que aconteceu com ele. O segundo que a gente trocou com a caminhonete, a gente mudou para ele e foi duas alegrias a gente mudar nesse apartamento. Uma alegria e uma tristeza, né, na É, verdade. A gente recebeu a chave, deu certo, compramos o apartamento, deu a caminhonete. E o dia que a gente pegou a chave do apartamento, a gente foi mudar, a gente viu que a gente não tinha nada mais. Que a gente tinha mudado do nosso primeiro
o segundo, que era mobiliado, e a gente ficou sem móveis, sem nada, É, praticamente. estamos resumindo muito aqui a Estamos resumindo, história, 10 anos aqui. mas aí que nasceu a marcenaria na nossa vida. Exatamente. Quando nós mudamos para esse nosso apartamento, que inclusive é o que a gente reside até hoje, e nós tivemos um investimento ali da compra e dos impostos, né? Vários impostos tem que pagar ali para fazer a escritura e tal. É um apartamento financiado. E nós precisávamos de mobília para mudar para esse apartamento, porque o apartamento que nós morávamos, que era alugado, ele era mobiliado. Então, nós mudamos com poucos itens. O quarto da Helena, que era aqueles móveis soltos, assim, de quarto de criança. Então, nós levamos, né? Nós tínhamos a nossa cama e fogão, geladeira. Fogão não tínhamos mais, que lá era cooktop. Nós não tínhamos fogão, geladeira nós tínhamos e sofá e mesa, Só. só. E aí, então, precisamos fazer esses investimentos aí para mobiliar esse apartamento. E foi aí que nós tínhamos um casal de amigos, né, muito próximos. Eles também recentemente tinham financiado um apartamento, já tinham feito a pesquisa, né, sobre investimento de imóveis planejados. Esse casal, o marido, né, da minha amiga, ele é francês e na França já fazia parte da cultura na época, né, daquele faça você mesmo. Então ele já tinha tido algumas experiências em fazer algumas coisas para a fazenda lá que eles tinham, para casa, já tinha montado um guarda-roupa. E aí ele falou: "Não, eu vou fazer os móveis de casa". E compartilhou isso com a gente, né? Que ele ia fazer os móveis da casa dele, de MDF e tal, eles estavam vendo um projeto e tudo mais. E a gente falou: "Nossa, sério mesmo que você vai fazer? É possível?" Aí ele trocou muitas ideias com o Leandro, né? Eles ficaram muitos amigos. E foi aí que veio a inspiração para a gente fazer os nossos móveis também. Eu ajudei ele a fazer realmente, a gente fez o dele, conseguimos fazer, instalar, montar, e eu ajudei ele em todo o processo do apartamento dele. Depois ele me ajudou algumas partes no meu. E tudo isso a gente cortou numa circular. A ferramenta que a gente tinha era circular, uma furadeira e uma parafusadeira. E a gente conseguiu fazer o apartamento dele todinho. Depois eu fiz o nosso, bastante coisa. Os guarda-roupas, painel de TV, os banheiros, a cozinha, fiz tudo. Foi tudo por partes também, Foi né? por A gente partes. comprou o A material gente foi fazendo. para Primeiro foi a cozinha, cozinha, né? Fez exatamente. a cozinha, depois o guarda-roupa, os Depois de banheiros. alguns meses, nós É, fizemos as caixas do guarda-roupa. é. Depois nós revestimos o Ficou guarda-roupa. sem porta, né, um tempo. Depois de um tempo, nós compramos as chapas para fazer as portas. É verdade, lembrei. Então, mas saiu. Aprendi a fazer e era, cara, era feliz demais. Quando eu fazia e dava certo, ou no início deu errado algumas coisas, corrigia. Mas é muito massa quando você vai e pega e o negócio acontece. Então foi muito bom essa Bom, experiência. aí nesse momento, então, nós estávamos, né, com os quiosques. O Leandro ficava nessa vida de viajar, de estar sempre acompanhando de perto os quiosques. Eu trabalhava em casa, ficava mais na parte de compras e financeiro e dava um suporte, né, mais à distância. E tinha a Helena já com 2 aninhos, e aí engravidei do Pedro. E aí nesse meio tempo também, né, muitos desafios pessoais, assim, criança sempre, né, traz aí novos investimentos também, né? Novos desafios aí, uma nova vida, a gente tem que investir, né? E aí, então, os quiosques, eles, assim, traziam uma renda pra gente, mas como eu falei, né, sempre a gente estava reinvestindo esse dinheiro, montando outro quiosque, então, assim, apesar de movimentar bastante dinheiro, não sobrava, assim,
Era tudo muito contado, tudo muito regrado. A gente não podia fazer nenhuma extravagância, porque senão ia faltar para os boletos do quiosque, né? Nós tínhamos muitos boletos na época. Era tudo boleto, né? Que Era era, tudo boleto. antigamente era tudo boleto. Mas assim, foi bom, a gente conseguiu tocar esse negócio. Eu fui desanimando, de verdade, depois que a Heloísa ganhou a Helena, eu ficava, às vezes, eu fiquei um mês fora de casa. Teve vez que eu chegar e a Helena me estranhar. Uma vez ela me estranhou, eu falei, tem alguma coisa errada. A Helena tá me estranhando, mano. Só porque eu fiquei um mês fora. E aí isso daí foi me fechando o coração. Em 2015 a gente teve uma crise no Brasil, o dólar subiu, a gente perdeu um dos maiores fornecedores nossos, que era importado da Espanha. A gente acabou perdendo esse fornecedor, a importadora parou de trazer e a gente acabou ficando com um doce muitos comuns, né? Lembra? E a gente abriu o mercado aqui para Fini, não tinha Fini em Palmas, você lembra disso? Não tinha Fini nos mercados, e depois de alguns anos tinha muita Fini, tudo quanto é lugar É. tinha. Então a gente acabou ficando com doce comum, que todo mercadinho de esquina tinha esse doce. Nisso abriu aqui, né? Porque Palmas era a nossa principal fonte de renda. E abriu Americanas no shopping também. Americanas tinha aquelas promoções de Fini, né? Então, o preço deles era bem menor que o nosso, que vendia no quilo. E isso também deu uma desestabilizada também no quiosque. Foi muito ruim quando eles abriram, porque a gente perdeu muito mercado. Teve essa questão do dólar, né? Que acabou inviabilizando algumas importadoras. Teve essa questão da Americanas também. Também tirávamos, né? Sempre tirávamos daqui para investir em outros quiosques. Isso também tirava um pouco ali o capital da empresa, né? Então foram vários fatores. E mesmo assim, nós permanecemos com esse negócio durante 10 anos. Então, e ele, né, sustentou a nossa casa, nossa família por grande parte desse período. Por 10 anos a gente trabalhou. Então, foi difícil, mas porém, né, temos que agradecer aí por esse negócio que realmente abriu muitas portas para nós, muitas experiências e supriu, né, nossas necessidades aí durante todo esse período. Só que em meio a isso a gente já estava nos movendo para outros negócios, né? E aí surgiu a marcenaria na nossa vida. A marcenaria surgiu porque a gente fez o apartamento nosso, eu gostei, eu já estava querendo montar outro negócio, e um dia eu falei para eles, eu vou montar uma marcenaria, porque eu acho que eu dou conta. Eu fiz aqui, deu certo, os amigos estão gostando, e eu fiquei super empolgado. E a gente tinha aquele apartamento na planta ainda, nesse período todo, ainda não tinha ficado pronto, que é o que a gente tinha trocado com o trailer. E um amigo que tinha loja no shopping também, eu conversando com ele, ele sabia que eu estava fazendo os móveis, ele me ofereceu em fazer os quiosques dele, né, uns móveis para ele. E aí, nesse negociação, eu falei, cara, eu preciso, mas eu tenho que montar a marcenaria. Se eu montar uma marcenaria, comprar máquinas, eu não posso fazer desse jeito que eu fiz os móveis. Aí ele falou, e o que que precisa? Eu falei, preciso de dinheiro. Ah, não sei o que, eu sei que entrou esse apartamento no meio. Eu falei para ele, ó, eu tenho esse apartamento na planta, vai entregar daqui um ano, mais ou menos. Você comprar esse apartamento de mim, eu pego esse dinheiro e compro as máquinas. E aí eu monto a marcenaria e aí você me passa o serviço e eu faço. Foi mais ou menos isso. E ele, assim, super topou. Falou, cara, eu quero comprar um apartamento, porque eu quero comprar com meu filho. Eu tô precisando e eu quero que você faça os móveis. Falei, então vamos fechar aqui, um bem bolado. Eu sei que ele me deu um cartão do BNDES na época. Acho que nós vendemos por 50 mil, não foi? A entrada, né, do A apartamento. entrada do apartamento. Falou, ó, compra aqui e me dá os 50 mil que eu vou montar essa marcenaria. Eu peguei esse cartão, fui numa loja que na época era Léo Madeiras. Tinha Léo aqui, hoje não tem mais. Eu fui na Léo, falei, o que que precisa para montar uma marcenaria completa? Aí fizemos uma lista lá. Eu já tinha a lista, né? Já sabia o que eu queria, uma esquadrejadeira, uma coladeira, porque eu tinha sofrido muito em colar peça, tudo manual.
Falei, ó, coladeira, sem dúvida, esquadrejadeira, coletor de pó, porque é pó demais. E as ferramentas manuais, né? E eu fui, comprei e fechei. Comprei, entregaram o compressor e aluguei um ponto que era de um amigo nosso. Aluguei um espaço dele, um galpão, na época era até grande, hoje é até maior que o nosso aqui, era 180 metros quadrados. E entregaram lá. E aí eu chamei esse amigo nosso, que eu tinha ajudado ele a fazer e que ele tinha me ajudado, para ser meu sócio, depois de eu ter comprado tudo. É, exatamente. O que aconteceu? Falta de sabedoria, eu acho, falta de maturidade. A gente tinha levado já, né, vivido várias situações com o quiosque, vários desafios. Eu acho que isso a gente não, na época, não olhou pelo lado positivo. Acabamos assim enfraquecendo de certa forma, desencorajando. E tínhamos tudo para ter a marcenaria, né? Já estava montada a marcenaria, porém a gente não tinha um capital ali para pagar os aluguéis do próximo mês, nós não tínhamos clientes ainda, não sabíamos se a gente ia ter o dinheiro para pagar o aluguel. Né, já tínhamos tido outras experiências de colocar a cara e dar certo, mas nesse momento eu não sei o que, que nós estávamos vivendo, assim, que nós fraquejamos nesse sentido. Eu acho que foi um pouco de insegurança também minha, que eu não tinha experiência em construção, em pegar um projeto, e eu fiquei um pouco inseguro. Eu acabei convidando ele para montar a marcenaria pronta já. Falei, você quer entrar de sócio? Nós investimos 50 mil, você entra com 50, que será nosso capital de giro, e vamos ser sócio, a gente divide o lucro. E eu sei que ele topou, estava tudo pronto, né? Era só pular para dentro. Na verdade, assim, eles toparam um pouco por persistência nossa, né? Eles estavam naquela, "Ai, vamos orar, vamos ver o que Deus realmente quer, não sei o que, não sei o que." A gente deu uma pressionada e eles acabaram aceitando. Sei que a gente fechou, a gente tinha fechado, eu já tinha fechado essa loja com meu amigo e tinha fechado mais uma cozinha. Eu acho que a gente tinha 70 mil reais de projeto já, fechado. E eu acho que o pegou mesmo em forçar a barra era a insegurança. Vou dar conta de produzir isso sozinho e tal. Bom, resumindo, porque é uma história longa, a sociedade não deu certo, galera. E hoje eu consigo identificar alguns pontos, por que que não deu certo, e eu recebo muitas perguntas aqui no Instagram sobre sociedade. Dá certo, não dá? Sociedade dá certo, mas tem que ter alguns pontos bem ali definidos. Hoje eu e a Heloísa somos sócios, dá certo, não tem como não dar também, né? Mas o que não deu certo lá na nossa sociedade, minha e do meu amigo, é que eu queria ser o marceneiro e ele também queria ser o marceneiro. Já começou errado. Os dois queriam assumir a linha de frente da produção. Ninguém queria ir para o comercial, para o administrativo. Os dois queriam assumir. Então, e ele, como tinha mais experiência que eu acabei ali não desenvolvendo na marcenaria. Tudo que eu ia fazer, ele achava, não, faz assim, não faz assim, faz assado. E ficou um negócio meio esquisito. Eu sei que em um mês a sociedade se desfez, não deu certo. O que a gente fez foi sentar, se organizar, falar, ó, não vai dar certo mesmo. Desse jeito não. E vamos cumprir com esses projetos, entregar isso aqui que está fechado e depois a gente vê o que faz. Eu sei que por fim a gente tomou um prejuízo, É, não foi legal essa. nosso lado emocional, nosso desenvolvimento pessoal estava muito em baixa naquela época. E o Leandro simplesmente fechou o coração dele, falou que não queria mais. Em pouco tempo falou que não queria mais. E aí ele estava disposto a jogar tudo pro alto mesmo. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Ele passou pra gente metade do valor do investimento Não, das máquinas, um não foi? terço. Ele passou de 50 mil que eu investi, ele me passou 11 mil. Desses 11 mil, eu falei, eu vou começar de novo, sozinho. Você lembra? Eu não tinha dinheiro para recomeçar. E aí, o que que deu para comprar com o dinheiro? Uma esquadrejadeira e um coletor e a coladeirinha de borda. Sim, Essas inferiores, né? Bem bem inferiores do que inferiores, porque tinha. o que eu tinha comprado no primeiro momento era tudo top.
tudo maquinário bem maior, bem mais estruturado. A gente tinha todas as máquinas manuais, tudo que você imaginar de ferramenta eu tinha comprado. E aí não deu certo a sociedade. Eu peguei esse dinheiro que ele tinha passado para a gente e comprei essas 3 máquinas e comecei de novo. Aluguei um ponto de 60 metros quadrados, que é uma salinha aqui perto de casa, e recomeçamos, sozinho, do nada, de zero, zero, zero mesmo, sem dinheiro, só com essas máquinas. Eu sei que é difícil, eu recebo às vezes perguntas, como faz para começar? Cara, para começar, você tem que começar. Não é fácil. Mas o primeiro cliente, eu falei esses dias para uma pessoa, o primeiro cliente, se você cumprir o prazo, o que você prometeu entregar, você não vai faltar cliente. E foi isso que a gente fez. Começou a trabalhar, fechou o primeiro servicinho. Eu acho que o primeiro serviço que eu fiz foi uma moldura de quadro. Você lembra disso? Sim. Uma moldura de quadro. Você faz? Eu falei, faço. Tô parado. E aí eu peguei e fiz essa moldura e aí começou. Dessa moldura, quantos trabalhos eu fiz para ela? Você lembra? Que eu fiz uma clínica inteira, fiz móveis para a casa deles. Então, assim, o início da marcenaria não é fácil. Mas se você tiver uma rede de relacionamento, contatos, amigos que estão dispostos a te ajudar e você está disposto a entregar um bom trabalho, cumprir prazo, entregar direitinho, não vai faltar. E foi isso que foi e aconteceu. A gente começou com essa salinha, veio os primeiros serviços, eu não tinha todas as ferramentas, conforme ia precisando, eu ia comprando, fui comprando aos poucos, o martelete eu fui comprar bem depois para fazer montagem, não tinha furadeira de furar dobradiça, eu fazia um gabarito e furava manual, e foi desse jeito, devagarzinho, crescendo, não tinha tudo, mas também não faltou nada. Conforme ia precisando, ia comprando, ia investindo. E aí muita gente pergunta, né, como que eu faço para conquistar os primeiros clientes? Ou, né, tô sem serviço, não tô fechando. E aí, assim, os nossos primeiros clientes vieram das nossas redes de relacionamento. Então, eu tinha acabado de ter as crianças, eu estava muito envolvida com a rede assim de mulheres, né, de mães. Eu tinha participado de um projeto de preparação de parto, onde eu conheci muitas mulheres ali, né, que estavam tendo seus filhos, e tornei amiga dessas mulheres. Esse primeiro trabalho foi uma dessas amigas que fez, e outras ali também depois nos contrataram para fazer móveis, a escola das crianças, a Helena já ia para a escolinha também, né, naquela rede de relacionamento ali com os pais, surgiu projetos, os clientes, muitos clientes vieram do shopping também, Do shopping, da igreja, que da a gente conseguiu igreja, fechar uma casa toda, bem no verdade. início ali, nessa salinha de 60 metros quadrados, a gente fechou uma casa inteirinha do pastor, ele tinha acabado de construir, um dos pastores da igreja que a gente frequentava, e ele, não, eu quero fechar com vocês. É verdade. E ele fechou mesmo, a gente conseguiu fazer, entregar essa casa todinha. Então, a rede de relacionamento é muito importante, né? Nós sempre tivemos uma vida social ativa. Hoje até eu acredito que a gente deixa um pouquinho a desejar nessa área, assim, nós já fomos muito mais ativos, de participar de vários grupos sociais diferentes, né? Quando as crianças pequenas, igreja, trabalho e tudo mais, e isso nos trouxe muitos clientes. Então, é sempre a dica que a gente dá, né? Conquiste novos amigos, estejam em eventos, em grupos sociais que possam te trazer clientes também. Exatamente. E foi assim, galera. Tudo no início, bem pequenininho, mas crescendo, avançando. E o que a Heloísa falou aqui, que o empresário, ele nunca sobra dinheiro, porque tem sempre uma ideia, um projeto, e é o Uma que a gente tá, melhoria. é uma melhoria. Depois dessa salinha, a gente conseguiu ir para uma sala maior da marcenaria, cresceu, a gente conseguiu avançar. Depois a gente recuou, Não, nós voltamos para a sala inicial, para a né? sala inicial que eu tinha alugado no início.
que não tinha dado certo com a sociedade. Eu saí dessa sala de 60 metros quadrados e voltamos para essa sala porque o meu amigo não conseguiu tocar marcenaria também sozinho. Ele acabou aqueles projetos que a gente tinha fechado e vendeu as máquinas. Ele foi até, voltou para a França. E aí eu voltei para essa sala, que o dono da sala era amigo nosso, ele era taxista lá no shopping, eu conheci ele há muitos anos. Depois dessa sala a gente ficou lá uns 3 anos, trabalhando, foi muito bom, tinha muito espaço. Lá a gente fez nosso primeiro escritório, né, de atendimento, foi muito bom, era um sonho de ter um escritório. Depois a gente recuou, foi para uma sala de 80 metros quadrados. A gente saiu dessa grande, foi para uma menor para economizar, porque nesse momento a gente tinha comprado um lote e estava com planos de construir nosso galpão. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu construir o nosso galpão, que hoje é a nossa marcenaria, e a gente mudou na pandemia, né? A gente conseguiu mudar e veio para esse galpão que a gente está até hoje. Então, assim, tudo tem como se diz, tudo tem um propósito. E tudo que a gente faz, tudo que a gente se esforça é para algo. Não é em vão, não é para besteira. Tudo que a gente planeja é para construir algo, né? E hoje a gente está no nosso galpão, no nosso espaço, a gente já renovou máquinas, trocou esquadrejadeira, foi adquiriu outras máquinas e hoje a gente acaba essa semana, né? Chegou, que foi o maior investimento que a gente fez até hoje em máquinas, que é uma CNC. A gente acabou de comprar uma, fiquei até arrepiado. Então, esse já era um propósito nosso de estar investindo, porque a gente vem acompanhando o desenvolvimento da marcenaria e a gente acredita que essa máquina vai abrir portas, vai trazer novos clientes, novas ideias. Eu acho que a gente já pode encerrar esse podcast de hoje e aproveitando aí, a minha mensagem final, né, do dia é exatamente sobre isso. Nós não temos todas as respostas. As respostas elas vão vir pelo caminho. Então, nós não estamos totalmente preparados aí para essa nova fase aqui da marcenaria, mas acreditamos que nós vamos, esse preparo vai vir no caminho, né? As respostas vão vir no caminho. E sempre foi assim na nossa vida, como eu disse, ilustrando ali com a ideia do gigante. Se você for olhar querendo prever tudo, querendo resolver tudo de uma vez, o seu desafio vai parecer um gigante. Mas se você pensar, né, que você pode dar um passo cada dia, enfrentar um obstáculo por dia, dar passos de fé, buscar ajuda, buscar parceiros, buscar, né, respostas, as coisas vão dar certo, vão acontecer. E assim foi com a gente todo o tempo. E assim vai ser dessa vez também. Já é. É isso, galera. A minha mensagem é o seguinte: não desista. Não desista. Mesmo que pareça impossível, as coisas se tornam possível. Quando a gente tem um propósito, principalmente em casal, e você tem um desejo ardente que queima no seu coração, vai para cima. Foi assim sempre. Desde o início, desde o nosso primeiro negócio, a gente não tinha o recurso para comprar, para iniciar, para dar o start, mas o recurso vem no percurso. Você tem que ter a disponibilidade. O percurso, às vezes, não é fácil, é difícil, às vezes você quer desistir, mas o recurso vem, e vem de uma forma sobrenatural. E eu posso te dizer com toda certeza, vem mesmo. Essa máquina CNC a gente comprou agora num passo de fé, de muita fé, porque é um investimento alto, é um investimento, não é o mais alto que nós fizemos, porque foi o nosso apartamento, mas é quase o preço do nosso apartamento. Então, assim, é um investimento alto. A gente contou com a venda da esquadrejadeira para dar entrada nessa máquina. Não conseguimos vender a esquadrejadeira e mesmo assim Deus preparou
o dinheiro da entrada e a gente conseguiu pagar. Então, assim, imagina, se a gente não tivesse feito, né? E é assim, a gente precisa. Eu, assim, sou muito grato pela vida da Heloísa porque eu sou mais fraco. Quando a coisa aperta, eu já quero, às vezes, mudar o caminho, o destino, e ela fica ali, focada. Não vai dar certo, vai acontecer. E realmente acontece. Foi assim sempre, galera. Com a construção desse galpão, com todas as máquinas que a gente adquiriu, nossos bens materiais, carro, a gente já entrou numa concessionária sem dinheiro e saiu com a caminhonete. Então, assim, quando é para acontecer, vai acontecer se você não desistir. Então, fica firme, não desista. E saiba que não é fácil, mas você vai vencer. É muito importante, né, em meio a todas essas decisões, manter o foco. O foco ele é muito importante. Entender que se você tomou uma decisão, você vai ter que levar ela até o fim, custe o que custar. Então, e a mulher, como gestora do lar, e tendo conhecimento do que está acontecendo dentro do seu negócio, né, as entradas, as saídas, ela tem que saber gerenciar tudo isso. Então, segurar as rédeas, né, não só das despesas do lar, como também da empresa. Entender que tudo tem seu momento certo, né? Não é fácil também, já abrir mão assim de coisas pessoais muito necessárias para poder manter, honrar, né, os compromissos, manter a decisão ali tomada. Mas não me arrependo, porque é muito mais satisfatório você ver algo grande concretizado do que realizar pequenos desejos momentâneos, né? Depois você vê que é tão que você não precisava daquilo realmente, que dava, né, para improvisar. Eu adoro improvisar. Eu aprendi muito com tudo isso, né? De saber, e voltando naquela situação do livro, que o livro ilustra muito bem, que Jacó, ele consegue ver beleza nas pequenas coisas, e isso falou muito comigo, porque tanto eu quanto o Leandro temos essa habilidade, digamos assim, de ver algo ali desprezível e conseguir ressignificar aquilo, conseguir reutilizar aquilo de uma forma nova. E essa questão do recurso sempre ali investido, então a gente precisa, por muitas vezes, ter essa habilidade de reaproveitar as coisas, de ressignificar situações, né? E ver beleza nas pequenas coisas, e ver beleza naquilo que você já tem, reconhecer as conquistas. Então, isso fez, toda essa caminhada nos fez ser pessoas melhores, né? Acima de tudo, poder conhecer pessoas, abençoar a vida de pessoas, ser abençoados também e manter esse olhar realmente de ver tudo de um lado bom, positivo, um lado que trouxe crescimento para nós, né? É isso. No próximo episódio, vamos falar sobre a CNC, que tantos me perguntaram, e realmente a gente quer compartilhar esse momento, essa aquisição com vocês, porque escolhemos essa marca, porque resolvemos comprar uma CNC e tudo o que pode acontecer e o que vai acontecer. Então, no próximo episódio, sobre CNC. Fechou? Agradeço você que ficou até aqui agora com a gente, conhecer um pouco mais da nossa história, agradecer nossos parceiros que estão apoiando esse podcast, a Minelli, Marcenaria Diferente, a Fresite, a Itus, e que você deixe aí o seu comentário, curte, comece a seguir a gente no Spotify, deixa o seu comentário aqui, seu like aqui no YouTube e conta com a gente. Tamo junto, valeu, escolhido! Manda pro seu amigo, pra sua esposa, pro seu sócio e vamos levar essa mensagem adiante. É isso aí. Valeu, galera! Valeu!